Na inequação x sobre x menos 6 menor ou igual a x menos 6 sobre x, a soma dos números inteiros positivos que fazem parte da solução é... Bem, eu vou resolver essa questão com vocês de duas formas. A primeira é pelo método real oficial, matemática mesmo. A segunda é dando um jeito, fazendo uma pequena gambiarra, porque às vezes você não tem um material, um negócio ali certo, você vai lá e faz uma gambiarra para quebrar um galho e fazer a questão. Então, eu acho muito importante, quando você está estudando para a prova, que você tenha essa sagacidade de se sair, né, bem na questão, ainda que você não faça pelo método certo. Por quê? Quando você está estudando, eu acho que você tem que fazer dos dois jeitos, para te falar a verdade. Porque às vezes na prova você não lembra o conceito, mas você consegue se virar, entendeu? Você dá um jeitinho brasileiro ali e consegue acertar a questão. É como eu sempre digo, gente. A questão não é múltipla escolha, então uma das respostas está certa. Ou seja, se você testar uma alternativa aqui ou ali, talvez você possa se sair bem na questão, beleza? Então, quando você estiver estudando, é sempre legal você ver resoluções com outros modos de enxergar aquela questão, né? Outros pontos de vista, porque aí você vai falar assim, ah, tá, eu fiz desse jeito, poderia ter feito de outro jeito. E esses raciocínios, eles te ajudam a fazer outras questões, talvez aí quando você estiver... né, como diz, né, na ponta da parede, assim, ó, entre a quina, né, você não tem por onde sair, pelo menos você, jeitinho brasileiro, você faz a questão. Então vamos lá. Primeiro, então, vou resolver real oficial, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa fração para o lado de lá, subtraindo. Então ela vai negativa, concorda comigo? Então a mesma coisa, deu só mudar o sinal para cá, né, de menos, colocar um zero aqui, e essa veio para cá subtraindo, porque ela estava positiva, ela veio negativa. Ok. Cuidado aqui, tá? Já vou até pôr um parêntese, porque se aqui é menos, esse menos trabalha lá dentro, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar cruzado, como se fosse um MMC, tá? A gente multiplica assim, assim, e os dois de baixo. Vai ficar x é x, x ao quadrado. Menos, aqui ó, x menos 6, que multiplica x menos 6, é a mesma coisa de x menos 6 ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo. E os dois de baixo vai ser x que multiplica x menos 6. Tudo isso menor ou igual a zero. Ótimo. Vamos fazer o seguinte agora, ó, x ao quadrado. Aí aqui, presta atenção que eu já vou fazer o resultado dessa operação e como o sinal aqui é menos, eu já vou trocar de sinal. Então, ó, x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo, vai dar x ao quadrado positivo, só que esse menos vai fazer trocar o sinal, né, no x ao quadrado. O termo do meio, que seria 2 vezes o primeiro vezes o segundo, não ia dar menos 12x, com esse menos vai virar mais 12x. Último termo, o quadrado do segundo, ia dar positivo 36, com esse sinal de menos vai dar menos 36, ou glória, né? Cancelou o x ao quadrado aqui, e aí a gente vai ficar com isso aqui, certo? Nessa aqui, eu vou colocar 12 em evidência, vai ficar 12 que multiplica x menos 3, porque se eu fizer o chuveirinho aqui, né, ele vai voltar a ser o que era antes, né? Então, eu posso fazer isso aqui, não tem problema nenhum. E aí, tudo isso menor ou igual a zero. Esse 12, como ele é um número, tá? E só pelo fato dele ser um número, se ele fosse uma letra, uma incógnita, eu não poderia fazer isso. Eu posso passar ele para cá dividindo. E aí, 0 dividido por 12 vai dar zero, ou seja, o número 12 é que ele pode sumir do mapa, desaparecer das nossas vidas. Então, nós vamos pensar que isso aqui vai dar uma coisa dividido por outra, e isso vai dar menor ou igual a zero. Então, vamos refletir o seguinte, x menos 3, para dar, a gente vai fazer o estudo de sinal, né? Então, olha só, isso aqui é como se fosse uma equação de primeiro grau, x menos 3, onde 3 é a raiz, porque se eu pôr 3 aqui, ele zera, ok? Então, aqui 3 é a minha raiz, certo? Ele falou que pode ser zero, então por isso, por causa do sinal de igual aqui, né? Então eu posso colorir minha bolinha, e aqui seria 3. Para frente do 3, eu vou ter resultados positivos, porque se eu coloco números maiores que 3 aqui, ó, 4 menos 3 vai dar 1, 7 menos 3 vai dar um número positivo qualquer. Então, para cima do 3, a gente vai ter respostas positivas, e para baixo do 3, respostas negativas. Porque como você vê que a linha está para cima da reta, então para cá é positivo, aqui está para baixo. Eu vou apagar agora que a gente já entendeu esse conceito e vamos fazer o estudo do denominador. Bem, isso aqui, se eu fosse desenvolver, ia dar uma equação de segundo grau, que ela teria raízes x igual a zero, porque esse é x ao quadrado menos 6x, né? Então, a gente teria uma raiz x zero e a outra raiz x igual a 6. Só que presta atenção, porque 6 aqui ia zerar o denominador. Você pode ter zero no denominador? Você não pode ter zero no denominador. Então, você tem que tomar cuidado com isso.
Então, eu não posso ter a resposta nem zero, apesar do sinal aqui ser igual. Se aqui for igual a zero, você vai ter divisão por zero. Isso é um crime, não pode de jeito nenhum. Então, aqui é zero e aqui estaria o número 6. Eu não vou colorir a bolinha, porque não pode ser eles, ok? Como isso aqui é uma função do segundo grau, ela é uma coisa mais ou menos assim, né? Ó, tá vendo? Faz de conta que é um trem mais ou menos assim. E aí, a concavidade dela sendo para cima, o que está acontecendo aqui? Nesse meio, nós temos respostas negativas, porque está vendo que a parábola está lá embaixo? Então, nesse meiozinho aqui, nós temos números negativos. Daqui para frente, a gente tem números positivos, porque está para cá, né? E aqui também a gente vai ter números positivos, porque está lá em cima. Beleza? Pronto, agora eu vou só apagar aqui esse desenho para não ficar poluído. Agora a gente vai pensar o seguinte, eu tenho uma coisa dividido por uma outra coisa, certo? E o resultado está dando negativo, ou seja, menor do que zero. Então, o que tem que acontecer aqui? Ou de cima tem que ser mais e o de baixo menos, ou de cima menos e o de baixo mais. Porque mais com menos e menos com mais na divisão vai dar número negativo, que é o que está falando aqui, menor que zero é negativo. Então, a gente está interessado na parte do gráfico que vai dar negativo o cruzamento da primeira com a segunda. Olha só, nesse trecho que vai de zero até menos infinito, a gente fala menos infinito, porque os números lá no final, né? Menos 1, menos 2, menos 1000, etc. e tal, eu vou ter menos na primeira e mais na segunda. Então, tecnicamente, esse intervalo aqui me interessaria de zero até menos infinito, ok? Agora, de 0 até 3 aqui, ó, de 0 até 3, está vendo que aqui é negativo, aqui também é? Menos com menos é o quê? Mais. Então, esse intervalo aqui, ele não me interessa no 3, ok? Agora, aqui seria o 3, né? Agora, vamos ver aqui, ó, nesse intervalo de 3 até 6, aqui é mais, de acordo com a o primeiro numerador, né? E pelo denominador é menos, e mais com menos é menos. Ótimo, esse trecho aqui me interessa. Porque mais com menos sendo menos, eu quero a parte negativa, né? Então, eu quero esse pedaço aqui. Aqui é 6, né? Não posso colorir, porque senão vai zerar o denominador, por isso que eu também não colori o zero. E aí, mais com mais aqui é mais. Ou seja, os únicos dois trechos que me interessariam é esse trecho e esse trecho aqui, que são a parte negativa. Só que o enunciado da questão, ele fala que quer soluções positivas. Quer ver? Ó, a soma dos números inteiros positivos. Então, eu quero o pedaço positivo que vai me trazer respostas negativas. Ou seja, resumindo, ele quer esse trecho aqui, ó, que é a solução do meu sistema e são números positivos essa solução. Certo? O 3 e o 6, o 3 entra, tá? Que a bolinha é colorida. E o 6 não entra, bolinha aberta. Então, entra o 6, o 3, desculpa, o 4 e o 5, porque ele quer números inteiros. Então, 3 mais 4, 7, mais 5, 12, resposta da letra D. Então, esse aí é o estudo de sinal. Particularmente falando, eu lembro quando eu estudei isso mais no primeiro ano do ensino médio do que no 9º ano. Não sei também se é minha escola fuleira, não sei, tá? Mas talvez muitos de vocês também não tenham estudado essa coisa de estudo de sinal, que chama, no 9º ano. Então, o que você vai fazer? Chorar em posição fetal? Não, você está se preparando hoje para fazer uma prova. Então, vamos lá ver como que a gente consegue escapar dessa situação, caso você não consiga fazer, por um método mais gambiarra. Vamos pensar o seguinte. Como ele está falando a soma de números inteiros, a gente já tem que ter uma ideia de que isso aqui se trata de um intervalo. Então, por exemplo, se a resposta correta fosse a letra A, ó, a soma de números inteiros que dá 3 é 1 mais 2, porque esses números, em tese, eles são uma sequência, tá? Eles estão em sequência, né? Para ser 6 aqui, ó, deveria ser 1 mais 2 mais 3. Eu poderia colocar o zero aqui também, porque o zero ele é um número inteiro, mas aí considerar ele positivo ou não, né? O zero não é nem positivo nem negativo, mas de qualquer forma, somar por zero também não faz diferença, então tanto fez, tanto faz, tá? Vamos desconsiderar o zero. Aí agora, para dar 9, olha só. Ou poderia ser 2, 3 e 4, porque a soma aqui dá 9, ou então 4 e 5, porque eu estou falando de números em sequência. Certo? 12. Quais seriam os números em sequência que daria 12? 3, 4, 5. E 15 seria 4 mais 5 mais 6. Beleza? Então, vamos raciocinar. Essa resposta não poderia ser. Por quê? Se aqui for 6, vai zerar esse denominador aqui, o que é um crime. 6 não pode ser a resposta. E ele está falando de soma, né, das respostas. Então, a letra E, ela não poderia ser. Ok? Agora, como eu falei, a gente vai fazer a questão na força do ódio, quer dizer, testar a alternativa tem seus prós e contras, né? Tem que fazer um pouco de conta.
Mas enfim, né? Então, o que eu vou testar o número 1 aqui, para ver se ele pode ser parte da solução ou não. 1 dividido por 1 menos 6. Aqui vai ficar 1 menos 6 dividido por 1. Aqui, ó, vai dar 1/5 negativo, porque embaixo vai dar menos 5, né? Vai ficar 1 sobre menos 5. Só que o sinal a gente coloca na frente, então fica menos 1/5. E aqui vai ficar 1 menos 5, menos 6, menos 5, sobre 1, que dá na mesma de só menos 5. Então, vamos pensar com respeito a uma dívida, certo? Ó, R$1 para 5 pessoas é 20 centavos, é 0,2. E R$5 negativo é como se você estivesse devendo 5. Então, na verdade, quem é maior é esse cara, porque com relação aos números negativos, quanto menor, maior, não é? Um número negativo, quanto menor o módulo dele, maior ele é, porque esse aqui é menos 0,2, esse aqui é menos 5. Como isso aqui é dever menos, ele é maior do que esse. Então, portanto, como trocou o sinal aqui, o 1 não pode fazer parte da resposta. O 1 não pode fazer parte da resposta, porque ele não respeita a inequação. E aí você descarta a letra A e a letra B, porque contém o 1 na resposta. Certo? Agora, presta atenção. O 3 aqui, ele está nas duas, e o 4 também. Então, provavelmente, ele faz parte mesmo da resposta. A gente só tem que ver se é o 2 ou se é o 5 que faz parte. Então, olha só, vamos testar o 2. Coloca o 2 aqui, certo? Ó, 2, 2. 2 dividido por menos 4, que dá isso aqui, né? 2 menos 6 não dá menos 4. Então, vai ficar menos 2 quartos. Se eu tenho R$2 dividido para 4 pessoas, dá 50 centavos para cada. Então, esse aqui dá menos 0,5. Agora, vamos fazer aqui, ó. 2 menos 6 é menos 4, dividido por 2. Isso aqui dá menos R$2. O que é mais, ter mais grana? É dever 50 centavos ou dever R$2? Esse cara é maior que esse, por causa da lógica dos números negativos. Quanto menor o módulo, maior o número. Então, se isso aqui é maior e aqui está falando que tem que ser menor, é porque 2 não faz parte da resposta. 2 não vai fazer parte da resposta. Vamos só testar o 3 aqui para vocês verem o que vai acontecer. Se eu jogo 3 no lugar do x, olha só, vai dar exatamente o mesmo resultado, porque aqui vai ficar 3, aqui embaixo vai ficar 3 menos 6, que é menos 3, em cima vai ficar menos 3, e aqui 3. Tanto isso quanto isso dá menos 1 a resposta, por isso que ele entra, porque tem um sinal de igual aqui, então o 3 faz parte da solução. O 4 também vai fazer, e o 5, né, vamos testar o 5 aqui, porque se der certo por 5, claro que dá certo por 4, né? Então aqui, ó, 5, 5, 5, 5. Então isso aqui vai dar 5 sobre menos 1, e aqui vai dar menos 1, sobre 5. Ó, 5 sobre menos 1 é menos 5 e menos 1/5. Qual deles que é maior? Dever R$5 ou dever 20 centavos? Aqui o sinal está correto, ó, esse cara é maior do que esse, por isso que esse número 5 ele faz parte da solução, certo? A gente já viu que 6 não ia poder, porque ia zerar o denominador aqui, e depois do 6 também não pode, porque, por exemplo, se eu jogasse 7... aqui, ó, o jogo ia virar de novo. Ia ficar assim, ó, 7 sobre 1, que dá isso aqui, e isso aqui ia dar menos 1/7. E aí é claro que quem é maior é R$7 do que uma dívida de 1 para 7, né? Então, qualquer número maior do que 6 que você pôr aqui, aí não vai ter nem dúvida, né? Vai ser, tipo, maior mesmo. Não tem, aqui vai dando frações cada vez, né, menores e ainda mais negativas, e aqui números positivos bonitinhos. Ou seja, se você não tivesse arma para fazer aquela questão, mas se você está treinando, estudando e está entendendo que você pode, às vezes, testar uma alternativa, entender a lógica do chute, entre aspas, porque isso aqui nem é tanto chute assim, né? É um jeito alternativo, meio malandro de fazer a questão para não errar ela. Então, eu acho muito importante você já ir se habituando a fazer questões de múltipla escolha, porque a gente está muito habituado na escola a fazer questões discursivas, quer dizer, você tem que provar todo o seu raciocínio na questão. Mas no concurso que você está fazendo, isso não importa. O que importa é o gabarito correto. Então, eu sugiro você aprender a fazer das duas maneiras.